A segunda fase cirúrgica na implantodontia. A segunda fase cirúrgica na implantodontia representa um momento único para fazermos um manejo de tecidos moles que nos permita obter um bom resultado estético. No caso que estamos vendo, é evidente um grande desnível no plano vertical entre a seledêntula dos implantes e a margem gengival dos dentes residuais. É importante, portanto, nessa segunda fase cirúrgica, conseguir compensar essas diferentes alturas, de forma que, seja sobre implantes ou sobre dentes naturais, tenhamos ao final um único nível. Em primeiro lugar, devemos evitar de toda maneira as incisões de alívio. Devemos executar de um lado, onde temos dentes naturais, aumentos de coroa clínica, e de outro, onde temos os implantes, um reposicionamento coronário do retalho, de forma a obtermos uma margem gengival de altura homogênea. Sob o ponto de vista estético, a coisa mais importante não é tanto termos uma margem gengival que esteja toda no mesmo nível. O realmente importante é evitar degraus e desníveis bruscos da junção mucogengival. Por esse motivo, evitamos as incisões verticais de alívio. Começamos com uma incisão no centro da crista óssea, de forma a dividir a fibromucosa em duas partes iguais na região dos implantes. E, na zona dos dentes naturais, fazemos uma incisão no sulco, redesenhando a papila mais apicalmente em comparação ao nível das papilas naturais. Rebatemos um retalho total na região dos implantes e, da mesma forma, rebatemos o mesmo tipo de retalho na região dos dentes naturais, para expor o rebordo. O retalho deve ultrapassar amplamente a junção mucogengival e deverá, ao final do procedimento, ser reposicionado apicalmente na região dos dentes naturais e coronariamente na região dos cicatrizadores dos implantes. Isso é feito dessa maneira porque o processo de cicatrização em cirurgias ósseas ressectivas com posicionamento apical ao redor de dentes naturais leva a uma maturação dos tecidos e sua migração coronal, enquanto, de forma contrária, o processo de cicatrização na região de implantes leva a uma maturação dos tecidos e, inexoravelmente, leva à sua contração. Portanto, de um lado, na região dos dentes naturais, os tecidos certamente crescerão, mesmo que não saibamos precisar quanto. De fato, não há dados precisos nesse sentido na literatura, mas nós sabemos que os tecidos crescerão em torno dos dentes. De forma contrária, ao redor dos implantes, a gengiva se contrairá e as margens gengivais se tornarão, sem dúvida, mais apicais. Será necessário esperar pelo menos 6 meses para que o processo de cicatrização e de maturação dos tecidos nos permita obter uma margem gengival mais ou menos no mesmo nível. Fazemos um aumento de coroa clínica nos dentes naturais, inicialmente através de um cinzel manual. Fazemos uma osteotomia na região de arquitetura festonada na vestibular. Fazemos o mesmo na lingual, com remoção de osso de suporte. Fazemos o alisamento radicular para aumentar os espaços interproximais e obter o aumento de coroa clínica. Posicionamos os cicatrizadores sobre os implantes. Nesse ponto, a margem óssea ainda se encontra alta na região dos dentes, mas o desnível, graças a essa cirurgia, já foi significativamente reduzido. Também conseguimos compensar o nivelamento ósseo através de um posicionamento correto do retalho, utilizando suturas com ancoragem perióstea, deslizando e estabilizando apicalmente na região dos dentes naturais. Na região dos implantes, no entanto, fazemos o oposto. Através de suturas com deslizamento coronal, reposicionamos coronalmente o retalho. Penetramos muito apicalmente com a agulha na zona de mucosa alveolar. Enganchamos o periósteo, saímos com a agulha no espaço morto e reentramos na altura da papila alguns poucos milímetros apicalmente as novas papilas desenhadas. Passamos para a lingual, penetramos no retalho lingual e retornamos à vestibular depois de penetrarmos, com o cochoeiro horizontal, o retalho lingual. Voltamos para a vestibular e aí damos o nó. A ancoragem perióstea que foi executada inicialmente na vestibular levará o retalho a uma estabilização apical no nível da crista óssea.
Teremos, portanto, uma cicatrização na altura das margens ósseas, uma cicatrização por segunda intenção com migração coronária, que não conseguimos exatamente quantificar, mas que com certeza acontecerá. O oposto acontece na região dos implantes. Estamos vendo os pontos isolados simples que vão reposicionar coronariamente a margem gengival. Portanto, as margens gengivais em torno aos implantes estarão posicionadas mais coronalmente que as margens gengivais na região dos dentes naturais. Como já se pode observar, o desnível entre as margens gengivais, na altura dos implantes e dos dentes naturais, é decididamente a favor dos implantes. Isso é propositalmente desejado, tendo em vista o que acontece durante o processo de cicatrização. Os tecidos se contrairão apicalmente na altura dos implantes, enquanto, por sua vez, crescerão coronariamente na região dos dentes naturais. Finalizamos a sutura para obtermos uma boa adaptação da margem gengival ao redor dos implantes, com reposicionamento coronário do retalho. Uma vez terminada a sutura, é aconselhável utilizar cimento cirúrgico para proteger a ferida na região dos dentes naturais, porque o retalho foi reposicionado apicalmente à crista óssea. Já na região dos implantes, não é necessário. Agora podemos visualizar. Com a sonda, podemos avaliar os dois níveis diferentes das margens gengivais, que foram reposicionadas coronariamente aos implantes e apicalmente aos dentes. Temos com certeza uns 4 milímetros de diferença. Agora, podemos fazer uma comparação entre a situação inicial, onde havia um grande desnível entre os dentes naturais e os implantes, e a situação final, em que a prótese, graças a essa cirurgia, se encontra agora em um nível mais ou menos similar ao dos dentes naturais.